Olá, que tal? Tudo bem? E vamos a mais um Guia Cash, Logística e Supply Chain, o canal do Guia Corporativo em podcast. E se você tira proveito e acredita que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, dê uma ajudinha ao Guia Cash, compartilhe com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e vamos juntos contribuir para o crescimento do conhecimento da cadeia de suprimentos. E se possível, deixe o seu comentário e uma avaliação em ratedspodcast.com/guiacash. O episódio de hoje é um episódio especial, onde tive a oportunidade de conversar com Daniel Bellini, profissional com mais de 15 anos de experiência em supply chain, ampla formação acadêmica, atuando em gestão da cadeia de suprimentos, demanda, logística, importação e exportação e S&OP. Tivemos também um recado especial de Ulisses Messias, CEO da UM Consultoria, consultor de negócio de S&OP e professor universitário com mais de 20 anos em sua área de atuação. Focamos em abordar temas relacionados ao S&OP, Sales and Operations Planning, KPIs para suportar as iniciativas de S&OP, desafios e oportunidades, o S&OP do futuro, além de eventos importantes sobre o tema. Espero que gostem. Sem mais, começamos! O GuiaCast tem o prazer de receber Daniel Bellini, gerente de S&OP Latam, Planejamento de Operações e Vendas na DSM. Ele é formado em Administração e Comércio Exterior pela Universidade de Campinas, com MBA pela FGV, Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística pela Unicamp, Especialização em Marketing pela Unicamp, Educação Executiva pelo INSPER, além de várias certificações pela EPIS, como CEPIM, CDFP e BSCM. Trabalhou em empresas como AMR, Minoica, 14 anos na 3M, e hoje atua como gerente de S&OP na DSM. Baita currículo. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Daniel. Opa, muito obrigado, Rodilson. Primeiro, quero te agradecer pelo convite e parceria em falar aqui no GuiaCast e compartilhar com todos vocês um pouco mais sobre o tema de S&OP. Para mim é um grande prazer fazer parte dessa comunidade super antenada em cadeia de suprimentos, logística, transporte, ou seja, esse mundo fascinante aí do supply chain. Eu gostaria inicialmente que a nossa primeira pergunta é você falar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência, seu background, sobre todo o seu conhecimento aí relacionado não só a S&OP, mas como supply chain como um todo. Eu sou um profissional e palestrante do tema de S&OP e supply chain há aproximadamente 15, 17 anos. Tenho uma formação acadêmica bastante profunda nessa questão aí de supply chain, de comércio exterior, de cadeia de suprimentos. É algo que me fascina bastante estudar sobre esse tema para conseguir aplicar ele no dia a dia de trabalho, né? Eu iniciei minha carreira na parte de importação e exportação no aeroporto de Viracopos, em Campinas, o que também foi muito legal porque eu sou totalmente apaixonado por aviação, então isso foi bacana na minha carreira. E ao longo da carreira eu tive a grande oportunidade de viver um pouco mais esse mundo do S&OP, do planejamento de operações e vendas. Como você bem mencionou, na parte de comércio exterior eu trabalhei por empresas como a Minoica, a MR, na automotiva francesa Valeo, presente em diversos componentes de veículos das principais montadoras e contribui por vários anos pela multinacional americana 3M, a empresa aí de marcas como Scott-Brite, Post-it, estetoscópio Littmann, entre outros, atuando nos ramos industrial, moveleiro, papelaria e escritório, abrasivos e também no mercado de saúde e hospitalar. Atualmente, eu estou na multinacional holandesa DSM, que é líder mundial na produção de vitaminas e nutrientes para a saúde animal e humana e também materiais. E lá eu sou responsável pelo processo de S&OP de nutrição animal para a América Latina. E o objetivo principal, né, do nosso bate-papo também é a gente falar um pouquinho do evento que acontece agora em março, né, que é o S&OP Experience, no qual você será um dos facilitadores de uma atividade interativa, né, que tem um tema monitorando os principais KPIs para suportar as iniciativas de S&OP. E aí a minha pergunta seguinte é, em sua opinião, quais são os principais KPIs que garantem o sucesso do S&OP? Cara, um dos indicadores chaves cruciais é o indicador de acuracidade de previsão, que fala sobre o início do processo de S&OP, a origem da cadeia de supply chain, que é o forecast, a previsão de venda. O indicador que podemos usar nesse ponto é o passo seguinte do MAPE, né, do Mean Absolute Percentage Error, né, o MAPE, que fala sobre medir o erro e que faz com que o resultante desse indicador você consiga encontrar a acuracidade, né? E por que a qualidade em recebermos a informação da previsão é importante? Porque a gente está falando da base, a estrutura inicial dos processos seguintes. E assim é de grande importância que seja elaborado um bom input, uma boa entrada de informação para que todos os processos seguintes eles tenham uma fluidez positiva, evitem retrabalho. Um termo muito utilizado em supply chain, Rodilson e amigos aqui do GuiaCast, é o termo GIGO, que é o Garbage In e Garbage Out, que fala que se colocarmos uma informação de baixa qualidade
qualidade dentro do processo, o que vai sair provavelmente também será algo de baixa qualidade no final. Então pense bem como uma estrutura de uma casa. Se você não usar os alicerces adequados de qualidade, um bom input de forecast, de nada vai adiantar tudo que você construiu lá dentro, porque a estrutura não vai estar tão bem fundamentada. E dentro ainda do tema de KPI, eu como sou apaixonado aí por aviação, eu gosto de fazer uma analogia com um piloto de avião. O piloto de avião, quando ele está lá na cabine, no cockpit do avião, ele não vai olhar simplesmente apenas para a altitude que ele está fazendo o voo, mas ele tem que olhar para a altitude, para a velocidade, para o combustível, e tudo isso eu faço uma analogia com o processo de S&OP, porque a acuracidade, apesar de ser fundamental, é o input, é a entrada da informação, a gente não pode se pegar apenas um indicador. Então eu diria que o grande indicador-chave aí, a acuracidade, mas ele tem que estar sempre complementado por exemplo, nível de serviço ao cliente, por valor de inventário, e você cruzar esses indicadores é o grande fator de sucesso. Você cruzar os indicadores para falar assim, olha, eu estou com um inventário saudável e uma boa entrada de informação sobre forecast. Isso me ajuda a garantir um bom nível de serviço ao cliente. Meu nível de serviço ao cliente, por outro lado, não está tão bom, porque, mas minha acuracidade, a entrada da informação lá não está legal. Então, como eu disse, a analogia com a questão do avião, o piloto não pode apenas olhar para a altitude e esquecer de olhar para o combustível. Não pode olhar somente para a velocidade e não se preocupar com a altitude. Então, a gente tem que cruzar esses indicadores para conseguir realmente ter um plano de voo adequado, fazer a sua empresa realmente decolar. Excelente. E se falando de S&OP, fica claro que o S&OP ele já está aí há muito tempo no mercado, né? Existe há décadas. Só que eu vi um estudo na IBP que provavelmente 68% dessas implementações de S&OP ela falhará ou atrasará antes de atingir a maturidade nos próximos 5 anos. Ou seja, o sucesso dessas iniciativas foi e ainda é muito limitado. Em sua opinião, em sua experiência, por que é tão difícil implementar o S&OP no Brasil, uma vez que os outros países sempre contam, né, que eles têm muito sucesso nesse processo de implementação, principalmente países asiáticos? Olha, meu amigo, a questão da dificuldade ou facilidade de implementação do processo S&OP, eu vejo que não é uma virtude, digamos assim, apenas do Brasil. A grande chave está em sensibilizar as organizações, seus líderes e colaboradores, de que os benefícios desse processo de planejamento e operações de vendas, isso é uma mudança cultural. E não é à toa que se chama processo S&OP, não é mesmo? Porque trata-se de um processo quase que de melhoria contínua, pois conforme você avança no processo de implementação do SOP, através de, por exemplo, os graus de maturidade Gartner, que é um bom indicador, você vai colhendo mais e mais benefícios, obtendo maior maturidade, avanços em qualidade, interatividade e noção sistêmica, noção macro do processo. A grande chave para a implementação do processo com sucesso é o ambiente colaborativo, os profissionais visualizarem ganhos corporativos e não apenas departamentais. Então, acho que tudo isso leva a gente identificar que essas dificuldades ou desafios de implementação vão estar presentes, seja aqui no Brasil ou fora, e está nessa questão de a gente conseguir enfrentar esses desafios. E com a sua experiência aí de já trabalhando com a S&OP há tanto tempo, você consegue nos compartilhar com relação aos desafios que você já enfrentou? Um que seja, por exemplo, relacionado a alguma pessoa ou pessoas que aparentemente ali em algum momento foi um pouco difícil ter que lidar com pessoas, porque na grande maioria das vezes, quando existe mudanças, quando existe essa alteração de cultura, sempre tem aquelas pessoas que são contra, né? Então, você tem algum exemplo para compartilhar que seja relevante para que a gente consiga entender como funciona na nossa organização e também usar as metodologias necessárias para poder superar esse tipo de desafio? Sim, é possível compartilhar exemplos e até falar de uma forma um pouco mais abrangente. E o fato-chave aqui, a grande chave para a implementação do S&OP são pessoas. Quando a gente compara as organizações, a gente pode encontrar processos, produtos, serviços distintos. Operações mais simples, mais complexas, com um grande número de SKUs ou um pequeno portfólio, modelos de produção make to order, make to stock, enfim, uma infinidade de cenários. Porém, algo que todas as empresas a gente vai encontrar são pessoas. Todas as empresas possuem esse fator sensacional que é certamente a base do sucesso das organizações. As pessoas comprometidas com a implementação do processo S&OP estarão principalmente despidas dessa questão de objetivos departamentais e sim irão buscar a visão sistêmica da organização, de ver que o objetivo maior da empresa deve estar posicionado acima do objetivo departamental e, eventualmente, a concessão, alinhamento e objetivo
comum devem ser buscados entre as áreas potencialmente conflitantes, né? Então isso a gente encontra realmente no dia a dia. E eu acredito que a boa noção de cadeia sistêmica, a habilidade para lidar com diferentes hierarquias, sociabilidade e, olha, uma coisa fundamental, empatia, para você entender o problema ou a atividade do outro e ver como isso se encaixa na sua atividade, seja ela uma atividade anterior ou posterior ao processo que você está verificando ali, e como você pode contribuir com isso. Muitas vezes tendo que deixar de lado o seu objetivo departamental ou particular da sua atividade e olhar para um objetivo maior. Esses são os principais desafios relacionados aí a pessoas. Muito tem se falado hoje em dia, né, das soft skills, que é exatamente esse exemplo que você deu, né, que as pessoas têm empatia, essa parte comportamental, e esse tipo, né, de qualidade, hoje em dia nas empresas, tem sido muito desejado. E o foco necessário que tem se dado muito hoje é que primeiro eles contratam pelas soft skills e as hard skills eles treinam. Você acha que esse novo momento mundial, através das soft skills, pode ajudar nesse processo de implementação do S&OP, principalmente com relação às empresas que falharam? Sim, com certeza. Pode ajudar e isso pode também ser treinado, né? Você trabalhar essa questão dos soft skills nas pessoas e identificar que, sim, a gente tem que ter um objetivo macro e entender as diferenças e ver tudo de bom que existem nas diferenças e que essas diferenças podem realmente alavancar o seu processo, né? Porque cada um vai contribuir com o seu jeitinho especial, sua dificuldade ou oportunidade pessoal dentro daquele departamento para fazer a companhia sempre seguir em frente. E você falando aí de tecnologia, né? Que ferramenta você acha que ajuda bastante para o processo de S&OP, uma vez que existem empresas que têm acesso à tecnologia, têm acesso a essas ferramentas, mas existem outras que não têm esse tipo de acesso, mas que ao mesmo tempo também querem utilizar essas ferramentas e principalmente os processos relacionados ao S&OP dentro da sua empresa e aproveitar isso da melhor forma possível. Hoje, empresas que têm recursos, qual seria a melhor ferramenta de implementação e qual seria a sugestão para aquelas que não têm tantos recursos? Em relação à tecnologia, Rodilson, acredito que seja conseguir trabalhar com o grande volume de dados que temos hoje, desde dados relacionados à compra de matéria-prima até a questão de comportamento do consumidor. O que pode auxiliar muito nesse processo é ter um bom sistema de ERP. O que significa ter um bom sistema de ERP? Não é o mais novo do mercado, o mais caro, e sim o mais adequado à sua companhia. Então, o ERP eu acho que é algo bastante relevante e vejo que tudo está na qualidade da base de dados, né? A gente tem uma base de dados confiável, não corrompida, de fácil acesso e obtenção de informação é um acelerador desse processo. A gente pode encontrar hoje no mercado diversos softwares focados no tema de S&OP, com módulos de S&OP mais avançados ou mais simples, mas de novo o que eu queria colocar um holofote é no tema pessoas. De nada adianta colocar aí um belo software, alta tecnologia, se as pessoas não estiverem comprometidas e conscientes de como se comportar no S&OP. É como dar um avião supersônico na mão de quem só sabe andar de bicicleta. Vai dar ruim. Então, para operar algum sistema com tecnologia de S&OP, primeiro é importante já ter algum conhecimento do processo, já estar ambientado e ter alguma maturidade no tema para seguir com o suporte do software, né? E assim, obter os benefícios da ferramenta, da tecnologia de forma mais eficaz. Mas como você consegue mudar a cultura numa empresa, né? Principalmente encontrar aquelas pessoas certas para colocar nas atividades certas, nos processos certos, nesse processo de implementação? Com relação à sua experiência, né? Que tipo de approach você acabou implementando, por exemplo, em alguma empresa que você entrou e teve que mudar e trabalhar com S&OP e nessa mudança de cultura? O que eu já tive que fazer muito, Rodilson, é adaptar a cultura. Eu acredito até que adaptar a cultura é melhor do que mudar a cultura na implementação e manutenção do S&OP. Durante essas fases aí de implementar e revisar o S&OP, sugiro que os nossos ouvintes aqui do podcast busquem por benchmarking de outras empresas, para você poder comparar o que você está fazendo, a sua realidade, com a realidade de outras empresas e obter aí alguns insights, né? Mesmo que não seja exatamente do mesmo setor, do mesmo ramo de atividade da sua empresa, mas que isso sirva de alguma forma de um gatilho no seu processo de S&OP. Em relação a colocar as pessoas certas no local certo, né, digamos assim, pessoas com habilidade de comunicação, interação, sociabilidade, volto lá na questão da empatia, a visão de todo, elas certamente serão multiplicadores do processo
e que vão te ajudar, vão ajudar a sua empresa, o seu negócio a fazer o S&OP evoluir com maturidade. O grande diferencial sobre colocar a pessoa certa no lugar certo é você ver qual habilidade a pessoa já tem ali bem desenvolvida, seja uma capacidade analítica, uma capacidade comunicativa bem desenvolvida, para ela entrar ali já de uma forma positiva e você vai trabalhando as outras oportunidades que a pessoa tem de desenvolvimento ali para conseguir extrair o máximo de resultado daquela pessoa naquela atividade. E qual seria aí o papel da gestão nessa facilitação desse ambiente de operações integradas focada nessa mudança de cultura, nessa transformação necessária interna? A gestão e a alta liderança têm papel fundamental nessa mudança de cultura, Rodilson. Nós costumamos chamar a alta gestão como os sponsors, os patrocinadores do processo de implementação da cultura S&OP na empresa. Eles devem contribuir na questão de criação, validação e proposta do que devemos enxergar no processo como um todo. Eventualmente, fazer concessões, ter flexibilidade entre os departamentos e áreas distintas, para assim a gente construir juntos esses alicerces de confiança, entendimento e respeito, que são tão necessários e essenciais para fazer o processo S&OP funcionar de forma integrada. É porque, assim, muito se fala que o Brasil está sempre atrás, né, nessa transformação digital em comparação aos outros países. Quando se fala de sistema Toyota, sempre se associa ao Japão. Quando se fala de qualquer sistema relacionado a Lean Six Sigma, está sempre associado a outros países. E o Brasil está sempre tentando chegar nesse gap, né? Em sua opinião, esse gap realmente existe? E se existe, o que a gente poderia fazer para superar, né, esse atraso que a gente está a curto, médio e longo prazo? Edilson, os impactos de curto, médio e longo prazo, eles estão ligados a ter a consciência exatamente que os ganhos e benefícios do processo de S&OP vêm com o tempo. Outro ponto que eu gosto de falar bastante do S&OP, que S&OP é uma jornada. Então, a curto prazo, provavelmente você irá perceber ganhos de melhoria no processo de comunicação, na identificação e tratativa de oportunidades, na melhor gestão de indicadores, aqueles que fazem mais sentido ao business ou à sua área. No médio e longo prazo, você começa a perceber que aquelas decisões que você tomava no curto prazo, de forma imediatista, aquela questão do firefighting, né, de ação de bombeiro, assim, agora você consegue ter melhor visibilidade. O processo te permite preparar o terreno de uma maneira mais adequada e, muitas vezes, antever cenários e decisões que podemos tomar agora para, logo em seguida, no futuro ali, trazer consequências mais adequadas, né? Afinal, cada vez mais a gente tem uma cadeia integrada e dependente. Coisas que acontecem do outro lado do mundo, cedo ou cedo, elas já estão trazendo impacto em você aqui. Eu sei que eu devia ter dito cedo ou tarde, mas é cedo ou cedo, porque isso é muito rápido. Mas do jeito que a dinâmica dos eventos estão hoje, é cedo ou cedo mesmo, né? Então veja o caso do coronavírus, que está trazendo enormes impactos na cadeia de abastecimento do mundo todo. Hoje, com poucas semanas ou meses aí entre a identificação da crise do coronavírus e o momento atual, a gente já tem empresas no mundo inteiro em redução de jornada ou eventualmente até paradas por causa desses impactos globais que acontecem e que o processo de S&OP, com essa visão de curto, médio e longo prazo, pode muito ajudar a gente a antever, a diminuir ou mitigar alguns riscos que a gente encontra pelo caminho. Mas esse achismo que as pessoas têm com relação ao Brasil estar atrás em relação a toda essa evolução, você acha que isso realmente existe? É verídico ou não? Que realmente o Brasil ele está no mesmo patamar dos outros países com relação a todo esse processo de tecnologia, S&OP e principalmente transformação digital? Olha, Rodilson, pelo que eu tenho encontrado no mercado, conversando com colegas e outros grandes profissionais de S&OP, eu vejo que isso é um pouco relativo. A gente tem grandes empresas no Brasil que possuem uma maturidade muito grande de processo e que conseguem ter um desempenho, ter um resultado muito positivo em relação ao processo S&OP aqui no Brasil. E tem empresas que estão sofrendo um pouco mais de dificuldade para conseguir fazer esse processo rodar. Então, eu vejo que isso é uma questão muito mais particular de cada empresa do que a gente ter algo mais determinável para falar assim, não, no Brasil o processo de S&OP não vai, ele está muito atrás, eu tenho só baixos graus de maturidade aqui, eu não acredito nisso não. Eu, pessoalmente, acredito que vai mais de empresa para empresa do que a gente ter isso mais determinado por região global, assim. Com
certeza. Nós falamos muito aí de cultura, né, tecnologia, né, e em se falando de tecnologia e cultura, fica claro que ela nunca é totalmente disseminada numa empresa, né, da maneira homogênea, né, em todos os setores. Como que é importante as pessoas saberem lidar com essa falta de homogeneidade na empresa, uma vez que ele abraça muito esse processo de transformação, já outros têm aquelas resistências, já alguns estão sempre com o pé atrás, né, associando ali que esses processos de melhorias podem fazer com que eles percam o emprego. Qual você acha que é o melhor approach, a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação? Na minha opinião, as características individuais e departamentais são de extrema importância para o amadurecimento do processo. Eu acredito que devemos respeitar essas individualidades e o S&OP deve trabalhar para que isso se torne homogêneo, esse conhecimento, essa cultura, no âmbito corporativo. O treinamento constante é um grande aliado. Através dele, a gente pode compartilhar as melhores características de cada área e também pode atuar nessa busca de homogeneidade do processo. E nesse tema aí de tecnologia, cultura, entre os setores, né, dentro da empresa, para mim, recordar e viver e treinar é ter mais chances de sucesso. Já dizia aí uma frase famosa, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, isso significa que quanto mais a gente praticar, conhecer, revisitar, exercitar os conceitos de S&OP, mais chance de sucesso a empresa vai ter na aplicação dessa importante ferramenta aí em suas operações. E falando aí da S&OP, nós vemos que o fator humano fala sobre esse fator de tecnologia, homogeneidade. Percebe-se que, aparentemente, não é tão fácil. Mas a minha dúvida principal é que também existem problemas. Nem tudo são flores. E a minha pergunta é, com base na sua experiência, se você já teve que lidar com pessoas que foram totalmente contra, com departamentos que foram contra, e que em vez deles serem o ajudador, eles mais atrapalharam do que ajudaram. E se sim, qual foi, né, a sua reação e principalmente que procedimento foi tomado dentro da empresa para que o sucesso, independente dessas pessoas ou departamentos, fosse implementado? Legal, uma pergunta super interessante e importante, assim, é muito válido, né? Quando a gente fala disso, a gente tem os contribuidores e tem os dificultadores, né? Isso é normal. Aquela história de você querer seguir em frente, vai ter gente que vai ser 100% favorável e vai ter gente que vai falar assim, viu, o que você tá chegando aqui com essa história de S&OP na minha área, né? Então, o grande fator aí de sucesso, o grande fator humano para quem tá trabalhando no processo de S&OP é a persistência. Pessoalmente, eu até compartilho aí com você que essa é uma palavra que sempre escuto aqui da minha esposa Juliana, que faz total sentido. Persistência. Eu gosto muito desse termo, que na realidade é até mesmo uma grande virtude do ser humano, que ao longo do processo de implementação, manutenção e maturidade do processo S&OP, porque vamos lembrar, pessoal, não é só implementar, depois de implementado é manter esse processo vivo, né? Muitas vezes você vai precisar persistir, pois na fase inicial ou durante o processo você vai encontrar certamente algumas barreiras de desconhecimento, questionamento, que podem realmente atrapalhar um pouco o processo, né? E a persistência é importante porque alguns resultados podem aparecer com mais rapidez, com mais claridade, enquanto que outros resultados, outros ganhos, podem aparecer depois do terceiro, quarto ou do ciclo N, né? Mas tenha certeza, os resultados positivos virão e vão levar a sua empresa a um outro patamar. E quer um outro conselho? Para você que está começando no processo S&OP, busque por palestra, treinamento, para que possa se desenvolver cada vez mais no tema. E o principal, além do conhecimento técnico, é você compartilhar experiências com outros colegas. Essa interação é uma das mais enriquecedoras aí nesse processo, que pode te ajudar bastante. E que conselho você daria para quem, por exemplo, uma empresa ou pessoas que estão começando hoje no processo de S&OP, quais seriam os passos necessários que ele tem que tomar para que ele consiga ter sucesso e atingir o nível de maturidade bom dentro da companhia? Os principais pontos é você fazer a identificação dos seus stakeholders, né, das pessoas que você vai envolver nesse processo, que vão te ajudar a implementar ou que vão receber esse processo dentro da sua empresa. Então, você identificar quem são as pessoas que vão te ajudar a levantar essa bandeira do S&OP adiante, que vão eventualmente poder criar alguma resistência, e você ter isso muito bem mapeado para falar assim, olha, é importante
Normalmente, dentro desse processo, eu tenho um cara de business, um cara do planejamento, um cara da manufatura, um ali de controladoria, um de finanças, um de vendas, para que essas pessoas sejam multiplicadores do tema dentro dessas suas áreas respectivas e vão ser até facilitadores desse seu processo. Além, é claro, de ter esse conhecimento das bases do processo de S&OP, de quais são as principais ou as reuniões básicas que você tem que ter ao longo do mês de, por exemplo, demanda, oferta, executiva, quais são os assuntos, temas que você vai abordar ao longo do processo, e isso vai mostrar como cada coisa vai se encaixar no processo seguinte e vai trazer bastante fluidez, vai trazer um processo bastante orgânico para a sua empresa, para o que você está querendo implementar. A pergunta foi exatamente para trazer à tona a importância, né, das pessoas entenderem que o processo de S&OP, como você falou, é um processo, é uma jornada e é algo que a gente precisa começar, mas ir passando por cada etapa conforme a evolução vai acontecendo dentro da sua companhia. Então não é que você vai começar com um processo hoje que daqui a pouco tempo você já vai conseguir um alto nível e estar na colaboração. É claro que quanto mais você consegue mudar a cultura, quanto mais você consegue engajar as pessoas, quanto mais você consegue colocar em prática realmente todas essas necessidades, mais rápido você chega lá, mas é um processo contínuo que exige aí todo engajamento, que exige tecnologia e que exige pessoas que realmente querem fazer a diferença dentro de uma empresa. Pronto, já desabafei, agora... Exato. Exato, Fadilson. E sobre isso eu queria até fazer um comentário adicional para a comunidade aí que está nos ouvindo aí sobre S&OP, supply chain. Quando a gente fala de nível de eu diria que o processo de S&OP tem uma semelhança com a questão do nível de serviço, né? Quanto mais próximo você chega do nível de serviço de 100%, mais difícil e mais força você tem que colocar para chegar no 100% de nível de serviço, de OTIF, sei lá, de disponibilidade. Uhum. Então, por exemplo, você sair de um nível de serviço de 0%, de 30% para 80%, 90%, é um tipo de esforço, né? Você realmente tem que botar um esforço, você tem que se dedicar, você tem que fazer um monte de melhorias. Mas, às vezes, o esforço que você vai colocar para sair de 92% de OTIF para 94% é um baita esforço, um baita de um processo que você tem que colocar. E, às vezes, é assim no processo de S&OP. Você sair da fase inicial para um estágio de maturidade 1, 2, isso é, de certa forma, rápido, é, às vezes, mais fácil, você consegue ver grandes ganhos com isso daí. Contudo, quando você vai sair do estágio 3 para o 4, ou você quer melhorar o seu estágio 3 para ir caminhando na direção do estágio 4 aí da maestria, você vai perceber que você vai colocar uma grande quantidade de esforço, às vezes, você vai ter que melhorar vários parafusos que você vai ter que apertar para conseguir dar um passinho para frente. Então, é isso que é a grande questão. No começo, você consegue perceber grandes ganhos, né? Grandes oportunidades, você consegue ter grandes benefícios, e às vezes, quando você vai chegando perto aí do nível de 3 para 4, da colaboração para a maestria, você vai ter que identificar aí os grandes frutos você já colheu, né? Aquela história da árvore, né? Os grandes frutos você já colheu. Talvez para você seguir do 3 para o 4, você vai ter que colher aquele fruto que está lá em cima, que você tem que colocar um grande nível de esforço ou colocar um pouco mais de tecnologia, conceito e processo para conseguir dar esse passo seguinte. Ótimo. E você acabou comentando também que é importante, né? Toda essa parte de preparação, de estar estudando, de estar se atualizando a todo momento para que você consiga ter ainda mais sucesso no seu processo de implementação. E se falando nisso, né, queria entrar no tema agora. A Event, né, consultoria e treinamento, está trazendo agora a S&OP Experience, que é planejamento de demanda, integração financeira e supply chain. Eu gostaria, como você é um dos facilitadores, que você nos desse um overview aí do que é o S&OP Experience e qual o objetivo principal geral do evento que acontece agora em março. O S&OP Experience é um evento muito bacana, onde o principal objetivo vai ser compartilhar as best practices e também a troca de experiências através de palestras, mesas de discussão, com a participação aí de profissionais renomados da área de S&OP, supply chain, da parte financeira e planejamento de demanda. E o grande ponto desse evento aí é a interatividade que é proporcionada entre os palestrantes e os participantes. Isso é o grande diferencial que permite aí você adquirir conhecimento, levar a sua experiência também e fazer essas análises, ver como que a sua empresa está mediante o mercado, mediante os seus pares que estão ali e obter grandes
grandes insights. O evento ele vai focar muito, eu vi que tem muitos temas relacionados à tecnologia, indústria 4.0. Como você acha, né, que o Brasil, assim, ele está realmente preparado para todo esse ambiente tecnológico, digital, transformação, indústria 4.0 e assim por diante? Eu acredito que o Brasil, Rodilson, está na direção correta, rumo à tecnologia 4.0. Vamos lá. Está na direção não significa já estar no destino, porque também essa questão da indústria 4.0 eu também considero como uma jornada, assim como o S&OP. Ao invés de ser algo de one-time event, né, um projeto com começo, meio e fim, tecnologia 4.0 e S&OP são uma jornada, um processo com início e meio, né? O fim tem que ser visto como uma finalidade, né? E não como o término. A indústria 4.0 é esse novo ambiente aí com desafios e também muitas oportunidades. E que cabe a nós, profissionais de supply chain, e nesse supply chain eu quero usar bem no sentido amplo da palavra mesmo, poder trabalhar muito bem esses conceitos de blockchain, big data, ciência de dados, internet das coisas, cloud computing, machine learning. Putz, tem uma infinidade aí de termos e de oportunidades para a gente conseguir trazer novos resultados, novas possibilidades e benefícios aí ao supply chain atual. Só para lembrar a todos, o evento ele acontece no dia 19 de março no Hotel Melian, Ibirapuera, Moema, São Paulo. Tem como organizador a Event Conteúdo e Relacionamento B2B, em parceria com a UM, consultoria de treinamento. Você pode se inscrever com 15% de desconto usando o cupom promocional APOIO. Eu gostaria, para encerrar, que você falasse também que a gente tem um evento em agosto, né? Fórum de Práticas em S&OP, que acontece agora mais para o segundo semestre do ano. Falar um pouquinho também desse tema, que eu acho que esse fórum ele é um pouco mais completo do que o S&OP Experience. Qual que é o diferencial do segundo Fórum de Supply Chain? Qual que é as diferenças em relação ao S&OP Experience? O grande ponto aí do fórum que ocorre em agosto é você ter a oportunidade de conhecer ainda mais, de forma mais profunda, sobre o tema de S&OP, interagir com profissionais aí de primeira linha, de empresas relevantes do mercado, que vão estar prontos para compartilhar com você insights, aprendizados, acertos e também desafios que eles encontraram na jornada de S&OP e de que, alguma forma, certamente vai poder te ajudar na sua caminhada, né, na sua jornada. A grande sacada é que você vai ver como foi e o que eles fizeram para lidar com isso daí. Assim vai te deixar mais preparado para ultrapassar esses desafios de forma positiva quando eles vierem à tona. Eu acredito bastante na importância em estar constantemente atualizado, de olho nas novidades e tendências aí do mercado. Por isso a participação nesse caso em eventos, palestras e cursos no âmbito nacional e internacional podem certamente agregar bastante valor às suas competências e você também pode compartilhar com os demais profissionais seus aspectos e insights sobre esse tema tão bacana, tão interessante aí que é o supply chain. Foi o que você falou, né? Inicialmente você deixou bem claro que uma empresa que ela quer evoluir, ela precisa fazer benchmarking. Eu acho que esses eventos eles te dão essa oportunidade de você fazer benchmarking, entender o que as outras empresas estão fazendo, quais foram as dificuldades enfrentadas e principalmente usar toda essa metodologia para colocar em prática dentro do seu negócio. Acho que isso faz toda a diferença para o profissional que realmente quer ser bem sucedido nesse processo de S&OP e usar todas essas ferramentas e principalmente o benchmarking para transformar a sua empresa e levá-la para um próximo nível. Exatamente, eu concordo com você e a grande questão do benchmarking pode abrir os nossos olhos sobre potenciais oportunidades que a gente tem na nossa empresa e às vezes a gente, com a nossa experiência, seja ela uma experiência mais profunda ou inicial na questão do S&OP, você certamente pode contribuir com o seu par, com o seu colega, às vezes dando um insight, uma visão externa sobre o que ele está fazendo ali e como lidar com esses desafios que o processo S&OP traz no nosso dia a dia. Excelente, e para encerrar eu gostaria que você nos desse aí um overview, né, de onde as pessoas podem te encontrar, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, se quiserem saber mais sobre a S&OP, você dá palestras, onde as pessoas te encontram aí, se precisar entrar em contato aí com Daniel Bellini. Bom, Rodilson, se quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me encontrar principalmente no LinkedIn, através do meu nome lá, Daniel Bellini, com 2 L's e I no final, ou através do link do LinkedIn, que é o linkedin.com/in/dgbellini, com 2 L's e I no final, e vai ser um prazer entrar em contato com vocês, poder conversar um pouco mais sobre a S&OP, tirar alguma dúvida e poder interagir mais nesse tema aí de supply chain e S&OP.
Então, gostaria de agradecer a sua presença, deixar claro que esse foi apenas um overview, né, de tudo que a gente vai ter no S&OP Experience, e aqueles que realmente quiserem fazer o benchmarking, quiserem conhecer o Daniel Bellini, quiser me conhecer, basta ir no S&OP Experience que a gente vai estar lá. Muito obrigado, Rodilson. Espero encontrar você e todos os ouvintes do GuiaCast aí nesses eventos. Agora vamos ouvir Ulisses Messias, CEO da UM Consultoria, que nos deu um recado breve sobre a sua experiência com o S&OP e do contraste entre o modelo tradicional e o S&OP do futuro. Vamos ouvir. Eu sou Ulisses Messias, atualmente eu sou CEO e consultor da UM Consultoria, também sou professor de pós-graduação e venho aqui, através desse chamado, falar um pouco sobre o S&OP Experience. Tem por objetivo trazer algo menos formal dentro do público da comunidade S&OP. Basicamente, será apenas um dia de evento, onde compartilharemos práticas de mercado, nós também trocaremos materiais, também uma excelente oportunidade de networking e também futuro benchmarking entre as empresas que lá estarão. Além disso, nós teremos 3 palestrantes falando de boas práticas, das melhores práticas globais, trazendo a integração financeira, planejamento de demanda e toda a parte de supply linkado aí com o S&OP. O S&OP é um processo, já tem mais de 30 anos de vivência, vem se atualizando, sendo desafiado diferentes tipos de negócios. E o que eu vou abordar nesse evento é o S&OP do futuro. Então nós vamos entender se o modelo tradicional, até onde ele vai, até onde ele se encaixa, que nível de maturidade de empresa se encaixaria com o modelo tradicional. E para as empresas que já estão um pouco mais avançadas nos níveis de maturidade do processo, o que se aplica, quais as tendências, com um mundo tão dinâmico, tão imediatista, o modelo tradicional ele não está mais suportando os dias atuais, o mercado atual, seja ele nacional, seja ele global. E para isso também nós vamos falar de profissionais, porque não adianta nada a gente pensar em tecnologia, machine learning, estamos falando muito de data analytics, porém as pessoas também precisam estar preparadas para absorver. O que fazer com uma informação, como coletar, interpretar, como gerar valor de uma forma rápida, dar respostas rápidas e o mais importante é o replanejamento, não só o planejamento de vendas de operações, mas o replanejamento, visibilidade, uma execução perfeita. Além disso, nós teremos também no evento outros facilitadores, falando de indicadores de performance, gestão de pessoas, diante de tanta pressão, tanto assédio, a importância da neutralidade no processo, a integridade das pessoas que trabalham dentro de um time corporativo de S&OP, tecnologia também. Teremos um facilitador falando de IBP, que é um tema que todo mundo gostaria de ter na tua empresa, mas são poucas iniciativas que a gente vê aqui no mercado nacional, realmente de forma completa, olhando o horizonte aí acima de 18, 24 meses. Então nós teremos um facilitador discorrendo bem, que já está fazendo isso na prática. Então, novamente, quem participar desse evento vai poder ter acesso a materiais, trocar materiais, experiências e saber o como fazer. É um evento um pouco menos formal, que vai ser uma preparação para o evento principal de outubro, O evento principal de outubro, já aproveitando, ele vai ser um evento de 2 dias novamente, um evento bastante completo, vai ter a presença americana, com cases fresquinhos, cases de sucesso, tendências. Então, nós vamos ter aí realmente trazer pessoas de gurus, vamos dizer assim, experts, especialistas no assunto para trazer aí bastante experiência para o nosso mercado nacional, para a gente evoluindo também e chegar no nível de maturidade de que eles estão lá fora. E com tantos anos de experiência, mais de 20 anos aí em supply chain, planejamento S&OP, está claro, está mais do que provado que as empresas que investem em planejamento de vendas e operações, que conseguem ir ganhando maturidade no processo, são mais lucrativas. Você acaba fazendo mais com o mesmo ou mais com menos. Então são empresas aí que, além de mais lucrativas, saudáveis, acabam se tornando empresas sustentáveis, como o capital é saudável, então elas continuam investindo nesse processo cada vez mais. Falando um pouquinho sobre a UM Consultoria também, uma empresa, nós já estamos aí no mercado há 5 anos, indo para 5 anos. Nós somos especialistas no processo de S&OP, na implementação, toda a parte de processos, toda a parte de tecnologia, planejamento de demanda, otimização de supply. Trabalhamos aí com solvers de otimização, tanto em demanda quanto em supply, e fazemos trabalhos bastante customizados, bastante tailor-made. Por mais que o processo ele encaixe em qualquer tipo de negócio, e as ferramentas também, eles
têm que ser adaptados exatamente, temos que colocá-los aí como uma luva dentro dos business, né? Fazer o as is e um to be bem feito, planejamento, um diagnóstico bem apurado para que a gente seja mais assertivo e até mais rápido na implementação. Bom, esse vai ser um evento mais importante, vai ser um primeiro evento do ano importante aí para a comunidade Sinopi, né? Mais um deles, né? O que esperar desse evento? Bastante prática, bastante troca de informações, troca de materiais, que é um diferencial, um networking aí para futuro benchmarking. E vamos desafiar juntos a maturidade do Brasil, das empresas que lá estarão, e contamos aí com a presença de todos e nos vemos lá. Até breve. Muito bem, se você gostou desse episódio, não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas redes sociais, comunidade GuiaCast no Facebook, Instagram, Guia_Corporativo e Twitter, @RodilsonS. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E para entrar em contato diretamente comigo, liga através do telefone 98705-4454 DDD 11 São Paulo. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje, o canal do Guia Corporativo em podcast. Logo mais voltaremos com um novo tópico sobre logística e supply chain. Até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Aperto Rec, edição e produção de podcast. Acesse www.apertorec.com.br.